Ora, sejam bem-vindos num fim de semana em grande, com 3 grandes eventos a marcar este, como eu já disse, fim de semana. Não é? Foram eles, precisamente, o fim do Cape Epic, o fim desta edição do Cape Epic, que nós vamos comentar. Evento secundário. Sim. Completamente secundário. O outro foi Milão-Sanremo, completamente secundário. E depois a corrida que marcou o fim de semana. Sem sombra de dúvidas. Aveiro Sprint Classic. É, que o Eurosport Light, estamos a brincar, marcou-me a mim. A mim marcou-me, ainda estou aqui um bocado marcado. Sim. Não porque tenhas caído. Não vamos afligir as pessoas que não estão atentas às nossas redes sociais. É isso. Mas, gente boa, quem está desse lado a ver e quem está desse lado a ouvir são os 3 temas que nós vamos falar neste CLC. Sejam bem-vindos a mais uma terça-feira. Ora, então, mais uma vez, de volta. Obrigado, meninas. Obrigado. Estas palmas são para mim, apesar, atenção, de eu ter sido o último elemento da equipa RC Lopes Projeto Pedal a terminar o Aveiro Sprint Classic. Mas com muito orgulho, com uma média de 30.4. Não. Foi em 2016, ou seja, 9 anos depois. Eu tinha dito 8, foi 9, tens certeza que foi 9 anos? Então se foi em 2016, foi em 2016. Está aí a medalha, se quiseres ver aí, está aí a medalha de finisher aí. Sim, mas foi 2017. Bem parecia, 8 2017. anos. Bem parecia, eu tinha razão. Tinhas 15 anos, tinha estado a fazer contas. Eu nasci em 2001. Eu sei. Se estás a par. É, pronto. 8 anos depois do teu primeiro e único Grão Fundo, voltámos a pegar em roda fina. É verdade. Desde já, chocámos muita gente. Um grande agradecimento ao Pato, da Pato Cycles. Exatamente. Que nos emprestou as bicicletas Pato para Cycles, nós. já agora deixem-me só fazer, que é a pessoa responsável, a empresa responsável pela importação das Shentis para Portugal. Se vocês quiserem, entrem em patocycles.com e têm acesso a toda a gama das rodas Shentis, aquelas que vocês veem em Margarida. Portanto, temos que desde já fazer um agradecimento ao Paulo por nos terem emprestado as bicicletas para nós irmos fazer a Aveiro Sprint Classic. Mas 8 anos depois voltámos a pegar em rodas finas para ir fazer uma corrida de bicicletas. Deixem-me só fazer aqui, porque eu vou publicar 2 vídeos sobre a prova. Um tema que é relacionado com os Gran Fundos, não especificamente sobre esta, um tema que vai ser sobre os Gran Fundos, e um outro vídeo sobre a prova em si. Eu vou abordar os custos que estão por trás da participação num Gran Fundo e dar a minha opinião sobre isso, depois outro sobre a prova em si. Mas o regresso à roda fina, que acaba por ser interessante, porque a maior parte das pessoas, nós criámos o canal e só falámos de BTT porque foi na altura em que ficámos sem as bicicletas de estrada e as pessoas não nos associam a ciclismo de estrada. Sim, porque a verdade é que nós já não temos uma bicicleta de estrada há muito tempo. Sim, desde 2020. A última vez que assim uma bicicleta de estrada apareceu de forma intensiva foi para o Ironman. Sim, mas foi desde 2020 que deixamos as bicicletas de estrada. Mas eu não tive tempo nenhum durante a semana para testar a bicicleta, então eu estreiei literalmente no Gran Fundo, em casa Casa de Ferreiros Pedro de Pau. Mas encaixei muito bem na bicicleta, 5 estrelas. Não senti qualquer... O único problema que eu senti foi ter percebido que o meu selim, o SMP Dracun, o meu velhinho SMP Dracun, já está demasiado velhinho e já não serve. Quando digo já não serve, está muito gasto já. Está muito gasto, os selins têm um período útil de vida, é como aos punhos, como as fitas de jogador, e este aqui já foi. E quem o diz é a minha virilha. Mas os primeiros quilómetros foram muito sofridos, muito sofridos para mim. Nós que arrancámos bem da frente, com o dorsal 397, o meu, e o teu 398. Portanto, arrancámos bem da frente, o que permitiu, para ti não que tu descolaste logo, não quiseste vir atrás, sim. Não, mas eu ainda fiz um esforço muito grande para me tentar chegar àquela malta mais da frente, só para ver a que é que sabia. Só que eu ainda não tinha chegado à malta da frente e eu estava num grupo que estava a rolar a 55 km por hora. A rolar. Não estávamos a descer. Estávamos a rolar a 55 km por hora. Eu já com o pulso a bater eventualmente nas 300 pulsações por minuto. Sim. Né? Eu calculei. Ora bem, se isto aos 2 km está assim, isto não vai correr muito bem para o meu lado. E comecei a descolar, a ficar aos lobos. Até eventualmente arranjar um grupinho que se enquadrava ali mais nas minhas características. Mas achei muito giro.
Sim, eu só para encerrarmos este assunto. Terminei com 34 de média. E passamos para ciclismo a sério. Terminei com 34 de média, o que foi fantástico. Ainda deu para fazer figurinhas tristes, porque já dentro dos últimos 5 km, o grupo onde eu estava fracionou-se muito, por causa do Cerrado da Bruxa. E eu estava a ver um grupinho mais lá à frente, mas sei lá, estamos a falar 100 metros à frente, se calhar nem tanto. Só que era naquelas retas onde estava muito vento de frente. Eu ia num grupo que eu não sei se eventualmente chegará a eles, mas eu ia num grupo onde iam 3 pessoas de gravel, 2 homens e uma mulher que era a Susana. E como é que eu sei que era a Susana? Porque os homens estavam sempre a rebocar a Susana. E eu olhava para trás, eu ia mais, eles estavam a andar muito bem mesmo. E eu ouvia eles a dizerem: bora Susana! Só que eles disseram isto tantas vezes que eu já sabia quem era a Susana, não é? Era a mulher do gravel, que, com um andamento, sim senhora. E nós íamos ali num grupinho, tinha outro grupo à frente, já dentro dos últimos 5 km, e eu, ora bem, eu ia na rodinha, agora eu vou ter que fechar este espaço. Então eu saio, cerro os dentes, começo a pedalar muito, muito forte, afasto-me, sei lá, 10 metros deles, e depois tenho a consciência de que eu não vou conseguir fazer isto. Porquê que eu saí do grupo? Eu não tenho capacidade física ao fim de 110 km para fazer esta estupidez que eu achei que... Nós já íamos a rolar para aí a 38, 40. Eu não sei o que é que me deu na cabeça, mas tive que engolir, tive que dar uma chapada de humildade a mim mesmo e dizer: deixa ao chão outra vez, vais abanar a cabeça e vais abrir e vais-te colar outra vez na roda da Susana e vais com a Susana até ao final. Resumindo, nem sequer cheguei com a Susana. Sabes que já agora, para encerrarmos então aqui o assunto, eu tive chamemos assim, uma companheira também, eu não sei o nome dela, mas era ela do Centro Ciclista de Almodóvar, e fizemos quase todos juntos, e há ali uma parte em que eu tive a puxar, e eu ainda puxei algo, tirando o tempo que andei sozinho aos lobos também, depois ainda ajudei um grupeto a puxar, e o grupo ajudou-me a mim, obviamente. Foi o meu grupeto basicamente a partir do quilómetro 50, ali quilómetro 50, 60 até ao final, foi o meu grupeto. Só me separava um bocadinho deles nos terrados, porque aconteciam ali uns fenómenos interessantes nos terrados, mas falei disso no vídeo do coisa. Mas a certa altura eu estava mesmo, eu estive a puxar e rebentei-me completo, já estava. E quando eu me estou a deixar cair, ela passa por mim, é aquela palavrinha, ela disse-me qualquer coisa do género: não vais parar agora, e depois assim, não, efetivamente não posso parar. E aquela palavrinha no momento certo vale para tu continuares a puxar, e nós viemos juntos até ao final. É isso, malta. Podem esperar, aguardem pelos vídeos que vão sair pelo vídeo da prova. Gostamos, assim de uma forma geral. Eu, falando por mim, adorei aquilo. Sim. É algo que sem dúvida quero encaixar mais vezes no nosso calendário, se assim tivermos a oportunidade. E a prova em específico, adorei a prova. Não, eu percebo porque é que o pessoal passa aqui a falar tão bem do Aveiro Spring Classic. Agora eu percebo, francamente, porque é que esta... mas pronto, passando à frente. Rafael, tivemos Cape Epic, é verdade, que também foi uma disputa, foi incrível, foi um Cape Epic absolutamente incrível. Dramática até ao final. É verdade. Porque na penúltima etapa o Nino perde bastante tempo. Ou seja, para aquilo que tinham, perdeu cerca de 1 minuto e 10. O Nino e o Colombo, obviamente. Perdem cerca de 1 minuto e 10 da margem de vantagem que tinham, arrancando para a última etapa com cerca de 30 segundos ou 34 segundos, que numa prova de BTT é muito curto, é muito fácil tu perderes 30 segundos. Basta um azar mecânico e perdes mais que isso. Exatamente. Portanto, mas arrancaram para a última etapa já decididos que iam ganhar, que venceram a etapa, venceram o Cape Epic, e já nem sei há quanto tempo o Nino não ganha um Cape Epic. Este é o terceiro Cape Epic que ele ganha, se não estou em erro. Sim, mas ele passou aqui um período onde sei lá, pá, aqui há 3 anos ele não ganha um Cape Epic. É possível. Ele que andou sempre aqui a trocar também muitas vezes de dupla. Sim, também. Mas eu acho que ele encontrou a dupla dele. É sim, o Filipe, pelo menos quando eu via, o Filipe é um poço de força. Também é bastante mais novo. É um gajo, tirando isso. É um gajo que, com uma capacidade física, ele ia sempre para a frente, sempre puxar, escangalhava o grupo. Acho que é um gajo mesmo muito, muito forte. Eventualmente o Nino terá encontrado aqui um parceiro à altura para ele. Não sei quantos mais Cape Epics é que o Nino vai fazer,
Mas Eu não sabes que o Nino Schurter, que todos nós sabemos, ele vai correr mais uma época, não é? Este ano, que ele anunciou isso, e eu acredito que ele irá encerrar depois a carreira, digo eu, no XCO. Eu não estou a ver o Nino Schurter, um atleta, a desistir das bicicletas, assim. Eu acho que ele a carreira dele vai sair do XCO, mas vai passar por provas como o Cape Epic, por exemplo. é possível, o próprio Van der Poel disse que o pós-carreira dele, ou seja, pós-carreira, após ele terminar os objetivos todos que tem para o ciclismo de estrada, passa muito para fazer, ele disse mesmo o Cape Epic, o que o Van der Poel tem vontade de fazer o Cape Epic, numa entrevista que ele deu aqui há tempos, onde falou sobre o pós-carreira, sobre eventualmente este ciclo olímpico ser o último, ou seja, os Jogos Olímpicos ser o terminar da carreira dele. Porque efetivamente são atletas que já atingem aqui um patamar tão cedo que eles vão andar aqui tantos anos a fazer o quê, não é? Acaba por se esgotar ali as opções para eles. Não é? No caso do Van der Poel, o Van der Poel nunca vai ser um atleta de grandes voltas, nunca irá ambicionar. Mas isso foi o que ele próprio disse. Não são especulações, é ele próprio assume isso. Sim. Nunca irá ambicionar uma volta à França, uma volta à Espanha, uma volta à Itália. E eventualmente as opções para ele vão se esgotar, não é? Porque ele também não é atleta de andar aqui só a colecionar vitórias só porque sim. Nós este ano vimos o Cape Epic. Eu, na minha ideia, o Cape Epic é uma prova que já leva uns anos, e quando nós pensamos que pronto, isto já deu o que tinha para dar, agora vai se manter neste nível, eu vejo o Cape Epic a crescer em termos de imagem, a crescer em termos de projeção. E quando eu já disse isto muitas vezes, eu vejo o Cape Epic como o equivalente do Tour de France do BTT, não é? E aquilo que eu vejo é que cada vez mais estará a ir nessa direção, a chamar mais nomes. Repara, quando falas que o Mathieu Van der Poel fala especificamente no nome Cape Epic e ambiciona lá ir, terminando a carreira no ciclismo, passando para o BTT, que ele quer fazer um percurso no BTT também, tu percebes que é uma prova que as pessoas ambicionam. Sim, para quem não sabe, o Cape Epic é uma das provas de uma série de corridas de uma marca, que é a Epic Series, onde depois tem provas, por exemplo, que pertence à marca Ironman. Ah, é? É. Olha, a empresa que tem a marca Ironman comprou já há uns anos a marca, comprou o Cape Epic e depois criou a Epic Series. Que tem provas, por exemplo, vocês têm outra Epic na Suíça, acho que depois 5 ou 6. Tem uma outra que eu adorava fazer, que eu agora não sei se é na Grécia ou na Croácia, mas que é assim tipo numas ilhas. Não, isso é o For Island, não é Epic. Não é Epic? Não. Pronto, então estou-me a enganar. Mas pronto, tem assim uma série de provas que depois tu até se fizeres todas as provas tens direito a uma medalha tipo especial. Sim. Como nós sabemos, são todas elas muito económicas. Sim, mas o Cape Epic não é mais cara. O da Suíça acho que é a mais cara de todas. Mas pronto, o Cape Epic depois tem aquela magia toda envolvida e tal, portanto é a mais conhecida delas todas, obviamente. Mas eu acho que também o terem apostado um bocadinho mais na transmissão, nos conteúdos das redes sociais, eu acho que depois traz aí, foi o que nós falamos, por exemplo, eu acho que uma prova destas, se tivesse um acompanhamento um bocadinho mais editado, mais produzido, tal como a Netflix fez com a Fórmula 1, que foi o exemplo que eu dei, eu acho que trazia assim uma cena bem engraçada. Eu acho que estamos a falar de duas coisas ligeiramente claro diferentes. Que são de esporte, não estou a comparar de esportes, estou a dizer o nível de facto da Netflix, de trabalho. O facto da Netflix ter ido para a Fórmula 1 e ter transformado aquilo numa telenovela, que foi o que eles fizeram, okay? Veio trazer a Fórmula 1 para uma geração que já não queria saber da Fórmula 1. Por exemplo, tu não gostavas de Fórmula 1. Não era tão... Não vias Fórmula 1. Tu começaste a ver por causa da série da Netflix e chamou-te a atenção. Okay? Uma estratégia de marketing muito boa, quer para a Fórmula 1, quer para a Netflix. Acho que foi incrível. A questão é que o Cape Epic sempre teve este protagonismo dos helicópteros a voar e estas transmissões. Agora vês motas, vês bicicletas, muita transmissão. Tu consegues seguir uma prova em direto. Que não vês isso. Tu só vês... Lá está. Também é uma forma de tu só vês isso no Tour e em provas de estrada. Não há... Aquilo que eu conheço, não há nenhuma outra prova de BTT em lado nenhum que eu conheça que tenha uma transmissão... Este nível de transmissão. Sim. Que é o que tu queres ver, não é? Portanto, parte do truque passa assim pela comunicação, sem sombra de dúvidas. Atrás disto, trazerem também uma série que transforma isto numa telenovela, acho que seria muito, muito positivo. Nós já percebemos que a Netflix não quis pegar nisso, ou pelo menos não viu isso como potencial, e então a própria Cape Epic
tem potencial para isso e começou a fazer uma série. Lançou o primeiro episódio, estaremos à espera dos próximos, porque uma coisa destas efetivamente terá muita edição. Terá um nível de produção diferente, que não pode ser feito de um dia para o outro, nem se consegue ser feito de um dia para o outro, mas eu acho que se eles conseguirem pegar nisso, fizerem assim um trabalho de edição, transformarem aquilo também um bocadinho numa novela, acho que pode trazer aqui coisas muito interessantes. Falando em telenovelas, sabes uma coisa que eu achei interessante? Há um atleta que eu sigo nas redes sociais, que é o Ibon Zugasti, que este ano ele era líder com o colega dele, e o colega dele teve uns problemas, quaisquer teve que desistir numa das etapas. No vídeo onde ele fala sobre a desistência, ele aborda lá outros dois espanhóis que estão a dormir nas tendas, porque aqui este pessoal que cheio de dinheiro não dorme em tendas, e esses dois atletas que estão a dormir nas tendas, eles até usam uma expressão muito, muito boa, é basicamente dizer, eles então é bom estar aí, é bom, é uma boa merda. Foi algo assim do género, vocês vejam. E porquê? O que é que eles dizem? Eles, pelos vistos, tiveram o ano passado, tiveram este ano, e eles dizem que este ano perderam qualidade a dormir em tendas, porque o ano passado, o que eles falam, o ano passado eles davam ao pessoal colchões de 5mm e este ano eles deram colchões de 3mm. Isto, para quem dorme numa tenda durante 5 ou 6 dias, pode ser muito significativo. É tu pensares que, ok, no pacote básico estás a alugar ali uma tenda, está incluído, não é? Mas é uma tenda como, por exemplo, tu hoje dormiste numa cama, ok? Tiveste uma prova ontem e hoje dormiste numa cama. E ainda assim acordas espalmado. Agora imagina o que era dormir no chão com uma mousse de 3mm para correres hoje outra vez. E amanhã, e depois. E portanto, há aqui uma coisa que é estarem a tirar alguma qualidade ao pessoal que vai lá. Porque uma vez voltamos ao mesmo. Quem paga um Cape Epic são os gordos que estão lá. Gordos não, porque são todos magrinhos, não é? Porque preparam-se para aquilo. Mas é aquele pessoal que está ali a dormir nas tendas que paga o Cape Epic. Claro. Portanto, é aqui uma certa forma de... que eu fiquei um bocado confuso ao ver aquele vídeo. Em vez de oferecerem qualidade, retiram qualidade, se calhar não pensaram bem no assunto. Eu acho que não é uma coisa que se descure, dizer assim, não, em vez de umas mousses de 5mm, vamos lhe dar umas de 3. Acho que não é assim que a coisa funciona, mas pronto, foi só aqui uma à parte que eu vi. Malta, está terminado o Cape Epic deste ano. Nós tivemos lá o nosso equipamento a rolar por lá. É verdade. Um grande abraço ao Hugo. Grande abraço, obrigado por isso. Esperamos que te tenhas divertido. É caso para dizer que o equipamento do Projeto Pedal já esteve no Cape Epic. Não na nossa pessoa. Não, ainda não. Eventualmente isso irá acontecer, mas um grande abraço ao Hugo por ter levado o nosso equipamento pelas terras africanas. Milão-San Remo. Tivemos também este fim de semana, que toda a gente viu. E não quero só falar da prova, quero falar aqui de alguns dados que... para quem esteja assim um bocadinho... Deixa-me tocar aqui num outro ponto. Enquanto tu pesquisas, enquanto o Rafael pesquisa aqui os dados, eu acho uma coisa extremamente curiosa, extremamente saudável, extremamente positiva, que foi, após a prova, Mathieu Van Der Poel fez um tweet, e nesse diz tweet... Já não é tweet. Não, foi no Instagram. Foi no Instagram, pronto. O Mathieu Van Der Poel põe no Instagram a dizer que podiam fazer lá uma subida ainda mais rápida, ao que Pogacar vai lá e responde que teve a fazer contas e que podem tirar ali um bocado de tempo. Esta forma, estamos a falar, dois grandes atletas, mas atenção, a Milão-San Remo foi feita a 3. Okay? Mas estamos a falar de dois grandes atletas muito novos, que são efetivamente a nata da atualidade, e depois mostram nas redes sociais após a prova este tipo de brincadeira, de interação extremamente saudável. Eles são amigos. Eu não estou a dizer que não, mas isso uma vez mais mostra, mas é isso que eu estou a falar, eles são rivais, ponto. Em pista são rivais. Mas depois mostram esta forma extremamente saudável de estar no ciclismo, que eu acho incrível. Sim, é sem dúvida, toda a gente sabe que eles são amigos, treinam juntos, e o Van Der Poel mostrou uma capacidade, um poder que é algo sobre-humano. Acho que esta corrida, por muito que o Pogacar tentasse, não é uma corrida para ele. Se existem corridas para ele, acho que esta, tanto o Van Der Poel e mesmo o Ganna, que fez uma corridaça. Sabes que eu acho que no meio destes três, para mim, o atleta da prova foi o Ganna. Para mim o atleta da prova foi o Ganna. Fez uma boa corrida, mas... Sim, tendo em conta... Está numa boa forma. A idade, exatamente, a idade, a diferença e tudo mais. O Ganna foi enorme ali. Não é? Não estou a desprestigiar. A questão de falar bem de um, não estou a desprestigiar os outros. Okay? Porque um ganhou a prova e o outro é o melhor atleta de grandes voltas da atualidade. Nenhum dos três tem aqui o currículo posto em causa. Não é? Nenhum dos três esteve mal. Não há aqui nada a apontar. Foram três gigantes
que nos brindaram a todos com uma prova épica de ciclismo para recordar. Fala lá dos números. Aqui num post que foi partilhado pelo Dr. Benjamin Carvalho no Facebook, ele coloca aqui as coisas numa perspectiva que é muito interessante pensarem. Ou seja, na subida onde o Pogačar ataca, que foi na Cipresia, exatamente, eles fizeram a subida em 9 minutos. Em 9 minutos significa que o Pogačar fez aquilo a uma velocidade média de 38,6 km por hora, numa potência média de 630 watts. Durante 9 minutos. Durante 9 minutos. 630 watts, tendo em conta que o Pogačar sabe-se que anda ali à volta dos 65 kg, dá aqui uma relação peso-potência de 9,7 watts por quilo. Isto durante 10 minutos. 9 minutos. Pronto, vamos ao ok. 10 minutos, 9 minutos. Absurdo. Claro que depois, aqui o que eu até acho engraçado, ou seja, que eu até acho interessante, neste post do Dr. Benjamin Carvalho, é que ele depois coloca aqui, porque o Gunn e o Van der Poel saíram na roda. Ou seja, apesar de saber que ir na roda, por exemplo, o que vai imediatamente atrás está a poupar, sei lá, 3%. O que vai imediatamente atrás desse está a poupar 5%. Ou seja, sabe-se que o efeito do draft existe e que eles estão a poupar alguma energia. Mas, no entanto, sabe-se que tanto o Van der Poel como o Gunn são substancialmente mais pesados que o Pogačar. Apesar de não se saberem aqui valores ao certo, pensa-se que o Van der Poel seja qualquer coisa como 10 kg mais pesado e o Gunn seja qualquer coisa como 15 kg mais pesado. Isto traduzindo-se em números, ou seja, fazendo contas diretas, claro que depois há aqui questões que têm que ser retiradas, nomeadamente do draft, mas estamos a falar que a debitar exatamente o mesmo que o Pogačar, os 9,7 watts por quilo, estamos a falar de 728 watts para o Van der Poel e 776 watts para o Gunn. Durante 9 minutos. Isto é absurdo. Isto não é preciso vocês serem treinadores ou serem fisiologistas. Saltem para o vosso rolo e tentem fazer isto durante minuto. Tentem. É muito simples. Não peguem nestes valores. Vão ao vosso peso, ok? E multipliquem o vosso peso por 9,7. Esse número que dê, tentem não aguentar por 1 minuto. E multipliquem isso por 9. E vejam os animais que esta gente é. Claro, porque isto depois é altamente variável, não é? Obviamente que eu tentar debitar 776 watts, claro que isto está aplicado aos 80 kg do Gunn. Eu não peso 80 kg. Não é? No meu caso eu tinha que ir aqui quanto muito, ir aqui ao peso do Van der Poel, que anda lá perto do meu, apesar dele ser mais pesado que eu, mas anda um bocadinho perto do meu. E eu 700, seriam mais ou menos, sei lá, para aí 710 watts para mim durante 10 minutos. E isto coloca-nos aqui uma perspectiva muito interessante, que é, coloca o ser humano comum no seu lugar. Sim, do género, pá. Acabas de fazer uma prova no fim de semana. Exatamente, isso é outra. Uma prova de 300 km que eles fizeram. Não, desculpa, 298. Portanto, isto não é brincadeira nenhuma. Eles fazem 300 km. Qual foi a média total da prova? De velocidade? Conseguiste... Acho que foi 40 e tal. Média total em 298 km. Acho que sim, acho que foi 40 e tal. Eu posso ver aqui muito rapidamente. Nada que nos surpreenda, porque já o ano passado o Mathieu Van der Poel bateu o recorde do Paris-Roubaix. Sim, ainda outro dia vi que estavam a ser batidos, tipo, novamente tinha sido batido. Sabes que uma coisa curiosa recorde também que nós chegamos a falar foi, e precisamente o Mathieu Van der Poel vai utilizar pneus 40 mm. Estão a testar. Sim, estão a testar, porque chega à conclusão que o facto de usar um pneu um pouco mais largo permite-lhe poupar ali alguns watts. Sim. 70 watts. O que é impressionante. 70 watts é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Estamos a falar de... Se isto de facto for... É assim, estamos a falar de 70 watts na perspectiva dele. Não vamos a falar... Se isto de facto for factual...
Cuidado. Será factual na perspectiva dele, estamos sempre a falar. Ou seja, não é uma pessoa pôr uns pneus de 40mm que vai ter 70 watts a mais, ou que vai poupar 70 watts, não é? É na perspectiva, naquilo que ele debita. E nós estamos a falar precisamente nessas grandezas. É aquilo que cada um destes atletas consegue debitar em termos de potência. Estava aqui a ver se encontrava a média que eles fizeram, mas eu acho que foi 40 e tal de média. Mas agora não... A questão é que os valores são de tal forma, há tantos valores a explorar, há tanta coisa a analisar, que muita coisa nos passa ao lado. E os valores destes 9 minutos são de facto aquilo que nós retiramos daqui, não para aplicar em treino dos atletas, ou seja, não é aquela coisa de eu vou descobrir o treino dele que é para pôr outros atletas a fazer isto. Não, isto é a nata da nata, é a mais fina e suave nata que nós temos do ciclismo mundial. Eu fico a pensar... É muito simples, eles fizeram 6 horas e 20. Mas eu fico a pensar que esta prova foi discutida a 3, não é? Mas tiveram mais de 100 atletas presentes na prova, que acabam por não ter qualquer protagonismo. Uhum. Ou seja, em termos de participação, de presença dos outros atletas, é só prejuízo para as equipas. Já pensaste nisso? Ora bem, se eles fizeram 6 horas e 20, foi o que eu disse? Foi. Se eles tivessem feito 6 horas e meia, eram 45 de média. Portanto foi para aí 46. Eu fiz 34. E não consegui fechar um espaço de 100 metros. Fizeste 34 com uma prova que tinha 700 acumulado. Verdade. E no final não consegui fechar 100 metros de espaço. Eles fazem 9.7 watts por quilo durante 10 minutos. O que o ciclismo tem de incrível é que qualquer um de vocês pode pegar na vossa bicicleta, ir até, quanto mais não seja, à subida da... Como é que é? Cipresia. Pegam, arrancam daí, eu sugiro até que façam um aquecimentozinho de 10 minutos ou 15 minutos no rolo. Isto depois, sabes que... Claro que, que tem a ver com o tema, mas é assim só um desabafo. Que eu acho que até acontecia muito de antes, que era principalmente nos atletas portugueses, de... não, números, FTP, não posso dizer, isso é segredo. Está no segredo dos deuses, não se pode dizer. Isso ainda há muito disso. Não se pode dizer. E eu acho piada, porque... É segredo porquê? Que é por tu saberes que eles fizeram 9.7 watts por quilo que vais fazer igual. É tipo, não sei. E depois tens estes gajos que chegam a um podcast e dizem a zona 2 deles é isto, fazem aquilo, porque no final de contas é na estrada que depois se decide quem anda e quem não anda, não é? Não é por afeição. Assim. E eu aguentar que atrasado passou pelas mãos um estudo em que mostrava uma coisa muito interessante, que era, e aquilo era relativo a atletas de natação, okay? Ou seja, o estudo referia-se a atletas de natação, e eles falavam sobre atletas pro athletes, atletas profissionais e club athletes. A diferença é, eles fazem a diferença entre atletas profissionais e atletas de clube, ok? Que os valores eram ali relativamente iguais, okay? Mas aquilo que fazia a grande diferença entre atletas profissionais e atletas de clube não era um valor em si, era o tempo que eles aguentavam o sofrimento. Uhum. Eu achei muito interessante isso, que é, os atletas profissionais têm uma capacidade de aguentar a dor e o sofrimento superior ao atleta de clube, apesar de partilharem ali, vamos imaginar, os mesmos 5 watts por quilo, okay? O atleta profissional aguenta a dor durante mais tempo, e isso faz a diferença. Claro. E é por aí. Portanto, eles estão num nível em que eles não têm efetivamente problema. Repara, tu tens atletas a partilhar tudo no Strava? Sim, é essa a questão. Foi apenas uma coisa que eu me lembrei, que eu falo dos atletas portugueses, certamente que os espanhóis serão a mesma coisa. Também será igual. Nós temos a nossa realidade, são os atletas portugueses. Mas que têm muito essa coisa de não, os números não se podem revelar, não se pode dizer isto, não se pode dizer aquilo. E depois tens estes gajos que ainda vão brincar para o Instagram. Mas, por exemplo, eu não sei se depois tu viste a resposta do Pogacar ao Van der Poel. Via dizer que conseguiram tirar 59 segundos. A dizer, estive a analisar e ainda dá para tirar 59 segundos. Agora, será que eventualmente deve ser brincadeira, não é? Mas pronto, não é? Tu vês estes gajos, depois tu vês os valores e isso tudo, porque hoje em dia os valores são todos públicos, não é? Até durante a etapa, na estrada eu sei que, por exemplo, acho que foi até no Giro que eles acho que era com a UP que tinham uma parceria que tu até vias a frequência cardíaca do atleta, tal como no BTT, tu vês a frequência cardíaca do atleta no momento e isso tudo, e assim, os valores acabam por saber, e não é por tu saberes o valor que tu vais fazer igual.
não é? De todo, não é? Tu como treinador, tu sabes os valores. Uhum. Quando tens um atleta teu correr lá no meio, sabes quanto é que ele faz. Se tu vês alguém 30 segundos atrás ou 30 segundos à frente, sabes quanto é que a pessoa está a debitar. Isso para ti não é, digo eu, não sei se já tens essa Sim. para ti não é essa dificuldade, não é? Depois o resto é o resto, depois é a técnica, é a capacidade de se abrigar, é a capacidade de correr, é por aí fora, não é? Que é muito importante a parte técnica, que é extremamente descurada, até a parte técnica é fundamental. Lógico. Fundamental. Mas esta forma acaba por ser profissional e descontraída que nós vemos lá fora. Acho que é um excelente exemplo daquilo que nós podemos e devemos ter por aqui. Está feitinho. Gente boa, daqui a 15 dias temos o Gion Bike Challenge e eu descobri É um bocadinho diferente a Aveiro. eu descobri que estou numa forma absolutamente miserável. Vai ser uma pancadona bem jeitosa. Mas espera, Rafael, 140 km com 3.800 de acumulado. Mas tem outra surpresa. É que nós daqui a 15 dias temos o Gion Bike Challenge, ok? E depois na semana seguinte temos o Algarve. o Algarve. Bike Challenge. Challenge. Mas aí há hotéis envolvidos, há eventualmente... Sim. Estou extremamente... vou dizer assim, estou super excitado por ir há até o Algarve. Eventualmente um pequeno almoço bem caprichado, um jantar a parecer o pequeno almoço. Portanto, existem aí outras condições que me motivam muito a ir ao Algarve. Agora o Gião, apesar de eu também estar motivado para ir ao Gião, Vai ser uma 140 km assim à cabeça... Quem não quer fazer os 140 km tem uma versão de 90. Uhum. Portanto, que faz menos. Mas nós vamos para os 140. 144, 3.800 acumulado. E olha, fomos nós que nos metemos nelas. Seja o que for. Exatamente, vamos Um forte divertir. abraço e para a semana a mais. Fiquem bem.